Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também se inscreva no nosso canal do Spotify, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva em todas as nossas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é a distribuição desproporcional de lucros de uma empresa e os impactos tributários disso. Roda a vinheta, João. Bom, como nós já antecipamos, hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente da 4ª Câmara de Direito Público, em que decidiu um tema que é muito relevante e que vai ter impacto considerável em muitas empresas dentro do nosso país e, obviamente, que é de muito interesse para todos nós aqui no nosso canal. A questão envolvendo o tema de hoje diz respeito à distribuição desproporcional de lucros de uma pessoa jurídica. Só para você entender melhor o que isso tem de impacto, é relacionado à questão do ITCMD. Então vamos voltar um pouco para a gente compreender que uma pessoa jurídica ela pode distribuir lucros a partir do seu capital social como regra. Então se eu tenho 2 sócios, cada um com 50% das cotas, então eu distribuo os lucros 50% para o sócio A, 50% para o sócio B. E nessa situação, pela realidade fiscal que nós temos hoje, não vai haver incidência de imposto algum, nem de TCMD, nem de imposto sobre a renda, então vai ficar totalmente resolvida a situação. O grande ponto é que no caso concreto apresentado aqui, nós temos a situação em que um pai e 2 filhos são sócios de uma pessoa jurídica e esse pai distribuiu, em nome da pessoa jurídica, lucros que são desproporcionais à quantidade de cotas que os filhos possuem. Só para vocês terem uma ideia, o pai, que é sócio majoritário, ele teve uma distribuição de lucro aproximadamente de R$2 milhões, enquanto que os filhos, que são sócios minoritários, tiveram uma distribuição de lucro de pouco mais de R$24 milhões. Cada um dos 2 filhos, no total de quase R$50 milhões. Diante de uma situação como essa, assim que comunicado isso para o Fisco Federal, a Receita Estadual tomou conhecimento dessa situação e foi pedir informações para a empresa, questionando por que dessa distribuição desigual em relação ao capital social e às cotas de cada um dos sócios da respectiva empresa. Diante disso, o Fisco Estadual pediu para que os sócios justificassem essa distribuição desproporcional e, após essas informações, lavrou auto de infração, cobrando o ITCMD dessa diferença, tendo em vista essa divisão desproporcional do lucro. Diante dessa situação, então, houve o ajuizamento de ações judiciais por parte desses sócios que entendem pela não incidência do ITCMD nesse caso, haja vista que não há incidência de ITCMD, uma vez que era simples distribuição de lucro. Houve então, a partir daí, o início de um embate entre os contribuintes de um lado, argumentando nesse sentido, e o Fisco Estadual de outro, dizendo que haveria sim ITCMD, porque nada mais, nada menos, nós estaríamos diante de uma situação em que haveria uma doação que estaria sendo fantasiada de distribuição de lucros. Então o pai, como sócio principal, para não ter que pagar o ITCMD, fez uma doação, mas maquiada de distribuição de lucro. Então nós tínhamos um embate nessa situação. O fisco alegando isso e os contribuintes alegando que haveria uma não incidência do ITCMD. Assim que o processo foi para julgamento, a juíza do caso concreto julgou favorável ao Fisco Estadual. Os sócios da empresa entraram com o recurso e ele chegou até o Tribunal de Justiça de São Paulo e foi distribuído perante a 4ª Câmara de Direito Público e lá foi julgado pelos ilustres membros desembargadores. E nesse julgamento, os desembargadores entenderam por unanimidade que a tese vencedora, aquela sustentada pela juíza, estava correta, uma vez que de fato não se pode falar em distribuição nesses moldes para fins de não incidência do ITCMD. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do julgamento do ilustre desembargador, só para vocês entenderem o porquê o desembargador julgou nesse sentido e depois a gente faz alguns comentários. Ao analisar o caso, o relator e desembargador Paulo Barcelos Gatti, da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
destacou que, ainda que a legislação permita que os sócios definam no contrato social a hipótese de distribuição desproporcional de dividendos, lucros, fato é que deve haver uma razão negocial para tanto, sob pena de se caracterizar como mera liberalidade, característica intrínseca da operação de doação. No caso em debate, segundo o GATT, a liberalidade ficou comprovada por alguns aspectos. Primeiramente, a distribuição desproporcional de dividendos ocorreu por mera vontade dos genitores, que detinham 98% da sociedade e cederam substancial parte de seus dividendos para os filhos, que na época sequer eram sócios administradores para justificar uma atuação excepcional a ser recompensada com a distribuição atípica. Além disso, intimados a comprovar a razão negocial, os dois irmãos limitaram-se a alegar que seria uma forma de compensar financeiramente o fato de terem atuado como administradores da empresa, embora não detivessem tal qualidade à época, a qual foi a eles conferida somente após a distribuição desproporcional. Em conclusão, inexistindo qualquer propósito negocial para a referida distribuição desproporcional de dividendos que o impetrante recebeu, restou caracterizada a liberalidade de seus genitores em doar quase 50 milhões de reais e a liberalidade do impetrante e de sua irmã em receber mais de 24 milhões de reais cada, disse o relator GATT. Portanto, pelo que se observou, ainda cabe recurso dessa decisão, mas o fato é que o que nós entendemos é que o judiciário, principalmente aqui no estado de São Paulo, tem um entendimento muito forte em relação à necessidade de comprovar a razão da negociação. Por que nós estamos realizando uma distribuição desproporcional? Então não basta só simplesmente uma mera autorização do contrato social para que eu possa fazer essa distribuição desproporcional. É necessário que, além dessa autorização do contrato social, haja uma razão negocial. Isso muito baseado na questão do próprio artigo 116, parágrafo único do CTN, que garante a questão de que o planejamento tributário pode sim ser feito desde que haja um propósito negocial, não simplesmente para fins meramente de diminuição de carga tributária ou para fins de planejamento sem que haja um devido propósito negocial. Então, pensando nisso, que o Tribunal de Justiça julgou dessa forma o caso concreto. Agora, para a gente poder também dar aqui um retorno para todos que nos acompanham, a gente vai falar para vocês algumas situações e dar algumas dicas de como você pode realizar um planejamento tributário envolvendo essa distribuição desproporcional de lucros e dividendos sem que você corra riscos como ocorrido no caso em tela. Então eu vou ler para vocês aqui um parágrafo para vocês poderem ter anotado e consignado aí no nosso material para que vocês possam acompanhar aqui no nosso canal. São exemplos de medidas práticas que podem contribuir para afastar o caráter de mera liberalidade da distribuição desproporcional os seguintes itens. 1. Os filhos não devem ter participação irrisória no capital social. 2. Caso trabalhem na empresa familiar, os filhos devem ser remunerados pro labore em condições de mercado. E 3. A desproporção da distribuição de lucros deve ser razoável, de modo que todos os sócios receberam dividendos, e não apenas os minoritários, e em percentual o mais próximo possível de sua participação societária. Diante de todo esse contexto, então, o nosso vídeo de hoje teve como objetivo falar um pouquinho sobre essa questão da distribuição desigual em relação ao capital social e aos lucros e dividendos, considerada como uma divisão desproporcional e os impactos jurídicos e tributários disso. Estamos à disposição para outras dúvidas e nos encontramos nos próximos vídeos.